O grande erro de muitas empresas é começar com projetos grandes. Projetos de IA, na nossa visão, eles precisam começar até menores, pequenos. Então, identificar oportunidades pequenas que aumentam a sua chance de sucesso. O ano passado foi o boom do ChatGPT, ninguém sabia muito. E esse ano, não é que eu acho que necessariamente saiu do hype, mas o hype ele foi transferido do não sei nada até já entendi que tem um ChatGPT, até já para eu começar a olhar a solução de negócio. O ChatGPT passou a dar acesso para todo mundo acabou tendo acesso. A partir desse lançamento, o que eu vejo é que surgiram tantas ferramentas, tantas soluções diferentes, que acabou democratizando bastante. Se eu perder o senso crítico, jogar no ChatGPT e qualquer coisa que ele me der eu aceitar, aí a gente não consegue mais saber o que é alucinação, o que não é, e as fake news ou fake conhecimento vai se propagando para dentro da sua empresa, né? A ideia da IA é para trazer mais informações para acelerar o processo de tomada de decisão. Esse ano eu já vejo as pessoas começarem a discutir como é que eu uso inteligência artificial para gerar valor para o negócio, para gerar receita, para gerar eficiência. Antes, para você implementar um projeto de IA, você tinha que ter uma maturidade muito grande, sabe, da empresa. Você tinha que ter volume de dados muito significativos, assim, são grandes volumes de dados para você poder treinar uma inteligência artificial, usar para fazer predição, qualquer coisa nesse sentido. Então, assim, era para poucos. Qual o perfil de cliente que você atende? Qual setor que está buscando mais? Tem alguma correlação ou está aberto? Todo mundo está procurando. Dá para atender qualquer tipo de setor, essa é a verdade. Com soluções mais variadas possíveis. Qual que é o maior desafio, juntando essas duas coisas, para fazer a gestão de um projeto hoje? As pessoas que te procuram, é o conhecimento, é algum skill? Para mim é o conhecimento. De verdade, eu acho que essa pessoa que se acomodar vai ficar fora do mercado muito rápido. Muito rápido. Olá, bem-vindos. Eu sou a Marina Ferrares, host desse podcast e CEO da Faculdade XP. E hoje estamos aqui para mais um episódio do Acelera Aí, a nossa série de podcasts onde eu converso com grandes nomes do mercado sobre inteligência artificial. E hoje eu vou conversar com o Aldo, ele que é um profissional com mais de 25 anos de experiência, passagem em grandes empresas como Accenture e Telefônica e que agora é fundador de uma consultoria em inteligência artificial. Acho que vai ser uma conversa com muitos insights, então vem acompanhar com a gente. Bem-vindo, Aldo. Muito feliz de estar aqui com você. Obrigado. Acho que vale começar com você se apresentando, trazendo quem é o Aldo, como que inteligência artificial cruzou seu caminho, para todo mundo te conhecer também. Legal, uma história interessante, assim. Começar como que eu entrei nessa vida, né, nesse mundo da inteligência artificial. Uhum. Ela apareceu na minha vida em 2015 e apareceu por uma provocação de um amigo. Na época, diretor de projetos, eu cuidava de projetos, e um amigo que trabalhava na Amazon, ele me questionou, falou, o que você conhece de ciência de dados, de inteligência artificial? E eu não conhecia nada, né? Uhum. E isso me deixou muito incomodado, porque eu falava, poxa, eu preciso conhecer, eu preciso saber o que é isso, porque senão daqui a pouco eu vou ter que gerenciar projetos desse tipo, e eu não sei, né, como gerenciar, o que é, o que eu faço com esse tipo de projeto. E eu comecei a estudar. Então, em 2015, eu comecei a estudar, me apaixonei pelo assunto e não parei mais, né? E essa preparação acabou, obviamente, me levando para as oportunidades de inteligência artificial. Fui trabalhar num grande grupo canadense de inteligência artificial, gostava bastante, fazia muita ponte entre o negócio e o projeto técnico, né? Então era meu papel ali como diretor de projetos, fazia essa tradução, e até que eu resolvi empreender bem numa época com esse boom da IA, então foi um momento bem interessante, e hoje estou empreendendo, tenho uma empresa chama Taylor, né? A Taylor Strategy surgiu como uma consultoria de estratégia, porque eu fazia essa ponte, né, negócio e tecnologia. Ela surgiu como uma consultoria de estratégia, mas que com semanas de vida já começou a implementar projetos, porque não dava para soltar a mão do cliente, né? Implementar projetos e levar também conhecimento. Então a gente acaba tendo 3 linhas de negócio bem definidas, né? A parte da estratégia, de implementação de IA, o projeto de inteligência artificial, propriamente dito, então a parte da tecnologia e uma parte de educação. Então a gente acaba levando essas 3 coisas. E além disso, eu também sou vice-presidente de uma associação internacional de inteligência artificial, né? Então, estou aí, meu dia a dia é sempre com inteligência artificial, né? Seja nos projetos, seja na associação, estou trabalhando em várias frentes, apoiando startups, conselheiros de startups. Então, uma vida corrida, uma vida interessante, né? Inclusive também,
sem esquecer, não posso esquecer, como executivo em outras empresas, né? Apoiando empresas, tem algumas empresas que apoiam quase como um executivo as a service, né? Apoiando também nessa construção de inteligência artificial. Então, uma vida cheia, interessante. Uma vida cheia com três verticais principais, né? A startup, a associação e esse executivo as a service de algumas empresas, mas todos envoltos nesse universo de inteligência artificial, né, Aldo? Todos. Hoje eu respiro o dia inteiro, né? Assim, dificilmente a gente discute algum outro assunto. Hoje na empresa o foco obviamente é só a inteligência artificial, mas a gente precisa entender muito de negócio, né? Conhecer bastante o negócio do cliente e às vezes até sugerir caminhos que não são utilizando inteligência artificial, né? Muitas vezes o cliente acha que precisa e não precisa, então a gente tem bastante esse compromisso né, de levar o que ele precisa, tentar entregar o que ele precisa. E quando o caminho não geralmente a gente não implementa, então não é algo que eu tento fazer, não dá para fazer de tudo, né? Colocar um quadrado no círculo, né? Enfiar a goela abaixo onde não cabe, né? Se a gente não tem esse conhecimento dentro de casa, a gente nem tenta fazer, né? Não é aquele negócio, preciso fechar um projeto a qualquer custo, né? Muita gente acaba não recusando projetos, a gente não faz isso, a gente tenta ser o mais transparente possível com o cliente. Perfeito, até porque o projeto bom é aquele projeto que resolve a dor, que depois você é lembrado pela solução, né? E não a gente não quer entregar projetos, a gente quer ser parceiro desse cliente, né? Até porque os projetos de IA, na nossa visão, eles precisam começar até menores, pequenos. Então, identificar oportunidades pequenas que aumentam a sua chance de sucesso, que você consegue entregar resultado, entregar valor para o seu cliente, e depois você vai ganhando maturidade e vai implementando projetos maiores. Acho que o grande erro de muitas empresas é começar com projetos grandes, né? Por exemplo, eu preciso fazer uma otimização do meu estoque inteiro, né? Tem um estoque gigantesco, vou fazer uma otimização do meu estoque inteiro. É um projeto relativamente grande e são tantas variáveis ali que a chance de insucesso também é grande. Então, para evitar esse tipo de coisa, vamos começar com projetos menores, entender seus processos. Dá para fazer otimização de estoque? Lógico que dá, mas de repente você não precisa fazer de 100% dos seus itens, vão entender a sazonalidade de alguns, né? Você vai fatiando melhor o problema e implementando, né, devagarzinho. Acho que é um caminho interessante. Perfeito, com certeza, né? Porque deve ter muito dado, muita coisa também que precisa ser estruturada e uma camada de processos, dado, governança, enfim. Muito. Que não às vezes você quer resolver um problema gigante, mas vai cair em tanto ponto que você não vai conseguir atuar ali a tempo, né? Excelente, é isso mesmo. Às vezes, cada cliente, obviamente, vai ter um contexto de negócio, né? Uma maturidade, né? Ou seja, quais são os processos que já estão digitais, se não estão, em que etapa da transformação digital esse cliente está, né? Está começando, já está mais avançado, né? Como é que ele está, né? A gente precisa entender muito isso. E aí, é o que você falou, tem que entender dados, maturidade desses dados, entender se já existe uma governança de dados, uma governança de IA, como é que você cria isso, né? Como é que você define quais são as regras, o que pode e o que não pode de IA, como é que você implementa, quais são os riscos que você está a fim de assumir ou não. Então, cada negócio, cada contexto tem uma solução diferente, né? Um caminho diferente de implementação. Isso tudo tem que ser colocado na mesa, né? Entender dados, maturidade, né? Até riscos, né? Você fazer um mapeamento de risco muito sério ali para implementar um projeto de IA. Então, acho que tem que ser uma visão bem ampla do negócio para se avançar. Não é tão simples como muita gente acha, que vou lá, contrato um parceiro externo X. Isso, me conecto e saio usando, né? Não é tão simples assim, não deveria pelo menos ser. Tem muita gente fazendo no caminho simples, mas esse caminho pode gerar problemas no futuro, né? Perfeito. E Aldo, acho que a gente estava no nosso papo conversando, né, da evolução da inteligência artificial. Acho que de 2015 até agora, 2024, 9 anos. Mas como que você vê a evolução? De repente, nem precisa ir até 2015, né? No curto espaço de tempo já dá para ver uma transformação grande, né? Com o lançamento do GPT e todas essas popularizações, principalmente do Gen AI, né? Sim. Assim, a mudança, o bom dessa mudança, né?
o ChatGPT. O ChatGPT democratizou, né? Da noite para o dia a pessoa conseguia entrar lá e conversar com uma inteligência artificial, fazer perguntas, ter respostas muito boas, né? De uma forma que muita gente ficou assustada, inclusive, que era muito próxima da humana. Então, obviamente esse foi o grande boom para a grande maioria das pessoas, mas a gente já falava de inteligência artificial e já usava em projetos há muito antes disso, inclusive com chatbots, muito antes disso, né? Não foi necessariamente o ChatGPT que mudou isso, né? Que criou a chatbot, já existia. Era diferente, era mais simples, então conseguiu evoluir. Mas o que eu vejo é que antes, para você implementar um projeto de IA, você tinha que ter uma maturidade muito grande, sabe, da empresa. Você tinha que ter volume de dados muito significativo, assim, são grandes volumes de dados para você poder treinar uma inteligência artificial, usar para fazer predição, qualquer coisa nesse sentido. Então, assim, era para poucos, né? Não era tão democrático assim. Então, da mesma forma que o ChatGPT passou a dar acesso para todo mundo acabou tendo acesso. A partir desse lançamento, o que eu vejo é que surgiram tantas ferramentas, tantas soluções diferentes, que acabou democratizando bastante. Inclusive o gap técnico que existia, né, entre o cara que implementava e o cara do negócio, por exemplo, era uma conversa sempre de louco, sabe? Aquela conversa, porque o cara do negócio era tão técnico, ou melhor, o implementador da IA, né, ele era tão técnico e o de negócio era tão distante disso que não entendia, eles não conseguiam conversar direito, né? Isso aproximou também, ficou mais próximo. Então, as empresas conseguem entender um pouco melhor já o que é a IA, né? O técnico consegue entender um pouco melhor do negócio, já que ele não precisa ser tão técnico assim, né? Óbvio que cada projeto é de um jeito, mas aproximou bastante. Então, acho que assim, essa transformação, essas mudanças, elas principalmente começaram a abrir oportunidades para empresas de todos os tamanhos utilizarem inteligência artificial. Seja adotando uma solução pronta, né? Pensar eu preciso fazer a criação de, sei lá, uma apresentação em PowerPoint, né? Tem um processo aqui, eu faço muitas apresentações em PowerPoint, preciso fazer. Poxa, tem uma solução de IA que te ajuda a acelerar esse processo, né? Eu preciso gerar um documento, eu preciso traduzir um documento, tem uma série de pequenas etapas em processos que você consegue usar um monte de soluções que estão disponíveis. Então isso serve para qualquer tipo de empresa, né? Óbvio que a empresa grande vai olhar isso com um olhar um pouco diferente, né? Qual o risco que isso pode trazer para mim ou não. Mas democratizou demais, né? Então a gente saiu daquela fase que precisava de uma quantidade muito grande de dados para a empresa estar realmente preparada para IA, né, para uma fase que hoje praticamente todo mundo já pode, de uma certa forma, implementar alguma coisa de inteligência artificial, já pode começar a melhorar os seus processos. Né? Então, acho que a principal mudança é essa. Né? A tecnologia em si, né, é uma evolução normal, mas eu acho que a principal é essa democratização. Eu acho que também o tema está, usando um termo popular aqui no hype de alguma forma, também faz com que mais pessoas se interessem, mais empresas queiram e a hora que todo mundo está buscando isso, as coisas vão se ajustando para a evolução, né? Acho que antes do ano passado, por exemplo, era mais raro. Não, mas é uma característica engraçada, né? Depois que surgiu, teve esse boom da IA com o ChatGPT, esse susto, todo mundo ficou meio assustado, né? Era meio desesperador, falando, nossa, para onde a gente vai? Né? Hoje está todo mundo já mais calmo. Com esse boom, aconteceu um fenômeno que foi, poxa, para a gente ano passado, isso é o que eu fiz de reunião, uma coisa impressionante, a quantidade de empresas que procuravam a gente, e no final a gente até achava que era para projetos, mas não era. As pessoas queriam entender, precisavam entender um pouco mais, né? Ela usava o seu conhecimento para falar, vou chegar no Aldo, ele vai me explicar. Isso, era um pouco isso. Foi assim, inclusive, que surgiu a nossa área de educação. Foi um pouco isso, né? Que a gente começou a ver essa necessidade de levar a educação, né, executiva para as empresas. Né? Os executivos precisavam de informação, precisavam de conhecimento, saber o que era, como implementar, que tipo de risco traz para o negócio, não traz, como funciona. Então a gente acabou surgiu dessa demanda, porque a gente era chamado para muitas empresas para falar de IA. E aí, o que é? E aí, o que eu tenho que me preocupar? E aí, quando que eu... E estava certo, né? Acho que os executivos precisavam realmente entender, não precisava não sair rasgando dinheiro, implementando projetos sem saber o que é, exatamente como, né? E esse ano, né,
essas empresas já ganharam essa maturidade, já sabem, esse hype já deu uma, né, já deu uma baixada, né? E aí eles começaram a implementar realmente projetos. E a gente está vendo já muita empresa já entregando valor, com resultados bem significativos, né? E caminhando nesse sentido. Então tem uma mudança até de, né, tipo de demanda que vinha para a gente. Ano passado muito informação e esse ano já mais projetos mesmo. Eu acho que é muito nessa linha, né, Aldo? A gente como empresa de educação também vê muito isso. Porque assim, o ano passado foi o boom do ChatGPT, ninguém sabia muito. E esse ano, não é que eu acho que necessariamente saiu do hype, mas o hype ele foi transferido do não sei nada até já entendi que tem um ChatGPT, até já para eu começar a olhar a solução de negócio. Então, e até a solução de negócio ela tem um caminho, né? Tem o bot, aí tem eficiência de processos internos, então eu quero mandar um e-mail mais rápido, fazer uma apresentação, acertar um tom, fazer quase uma pesquisa no Google, no ChatGPT mais mastigado, com as informações mais concisas e coerentes para o que eu estou perguntando. Coerentes não necessariamente, mas cruzadas por uma única resposta do dado que eu estou buscando. E esse ano eu já vejo as pessoas começarem a discutir como é que eu uso inteligência artificial para gerar valor para o negócio, para gerar receita, para gerar eficiência, enfim. Muito mais com a solução de negócio do que com esse caminho inicial. Então é como se o hype ele fosse avançando, que eu acho que é o que é esperado, né? E você, Aldo, comentou muito que na consultoria você faz o diagnóstico, né? De onde que é o estado que a empresa tá e tudo mais. Você vê esses 3 momentos, você divide de uma outra forma. Como que você faz quando uma empresa chega para você para conseguir explicar para ela onde ela tá e onde ela pode chegar com inteligência artificial? Legal. Assim, geralmente tem 2 perfis, né, de empresas. A gente pode classificar assim, tá? A empresa que já sabe um pouco, que já entende, né, alguns gargalos que tem em processos ou algumas possibilidades de otimização em processos, né? E que acha que pode usar IA, então chega para a gente e fala, poxa, eu estou vendo isso e eu acho que aqui talvez seja, né, interessante utilizar IA. Então já vem procurando uma performance, tá? Melhorar, né, alguma coisa ali no negócio. E tem a outra empresa que chega, eu preciso me posicionar como estou utilizando IA, né? E tá tudo certo, tá tudo bem, não tem nada de errado nisso, né? Mas o que a gente faz? Geralmente a gente tenta entender realmente a maturidade, porque dependendo do nível de maturidade... Lembra, eu falei que a IA tá para todo mundo hoje. Você consegue implementar, mesmo para quem tem uma maturidade digital super baixa, dá para achar alguma oportunidade de implementação. Tá? Mas para quem já tem mais maturidade digital, você pode partir para implementações mais complexas, né? Você pode usar os dados que são gerados, né, para tomar decisões trazer mais informações para tomada de decisão e tudo mais. Então as implementações são mais complexas. Por isso que é importante você diagnosticar. Então a gente sempre começa com diagnóstico. Independente se chega o cara com mais maturidade ou o cara que quer se posicionar, a gente começa com esse diagnóstico. E esse diagnóstico, quando você fala de maturidade digital, só para traduzir para quem tá ouvindo a gente, o que é maturidade digital? O que você olha, por exemplo? Você imagina que você tem um processo na sua empresa, né? Tem empresa que nem isso tem. Então, não tem os processos desenhados, definidos, tá? Então essa obviamente tem uma maturidade baixa. Não é nem maturidade digital, né? Uma já tá maturidade de processo ainda baixa. Então, você tem uma maturidade de processos, né? Então, ou seja, você já tem seus processos definidos. Esses processos são digitais, os dados são trafegados de forma digital. Então, eles geram informações, né? Geram dados ali. Ao longo do seu processo, algumas informações vão percorrendo, você acaba tendo essas informações guardadas de alguma forma. Então, conforme você tem uma quantidade significativa de processos digitais gerando informações, e essas informações são armazenadas de forma consistente, e sabe-se, né, o que está sendo armazenado e aonde, então isso a gente diz que tem uma maturidade já alta, de uma maturidade digital alta. Se está num passo anterior, ainda eu trafego, mas eu não salvo, né? Ou eu nem trafego informação, ainda estou no papel. Então, está tudo descentralizado, né? A área comercial então tem um dado, a financeira outro. É isso, é identificar como é que está sendo esse fluxo de informações, se é digital, se não é, se está sendo armazenado, se não é, se vai para um data lake ou se não vai, né? Onde que está isso, se tem uma política para uso das informações, qual é a informação relevante para determinados assuntos, né?
Porque a empresa com muita maturidade digital, ela sabe exatamente, se eu quero saber, por exemplo, o saldo da minha conta, é esse lugar que eu tenho que pesquisar, exatamente, é só essa, é desse lugar, não vai procurar em outro lugar, não vai fazer outras contas, né? É isso aqui. Né? Então ele sabe exatamente da onde que vem a informação, quando que você pode usar a informação, então tem uma gestão em cima desses dados. Tá? Isso muda bastante, obviamente, de empresa para empresa, de características de negócio, né? Muda bastante. Então, identificando isso aí, ajuda a gente a pensar em possibilidade de implementação de IA, né? De complexidade de projetos. É o que a gente falou lá no começo. Eu posso chegar numa empresa com uma super maturidade, eu já tenho todos os dados, aí é possível fazer uma grande otimização da minha cadeia de logística? É possível, né? É possível você entender, mudar, inclusive, posicionamento de centro de distribuição, usando os dados, entendendo. Aí é melhor você mudar isso de uma cidade para outra, né? Aí você consegue fazer uma análise maior. Se está começando, se não tem os dados, não tem como fazer isso, né? Você não tem como nem pensar nesse tipo de projeto. Então é um pouco nesse sentido. Você tem que fazer um projeto mais simples. Isso. O que é um projeto mais simples, Aldo, normalmente? Pode ser desde o ChatGPT simples, né? Ou pequenas otimizações. Então vamos pensar, uma empresa de saneamento que faz troca de hidrômetros residenciais, né? Tá. Então tem um tempo, uma vida útil esse hidrômetro. Ele é trocado a cada 5, agora não lembro, mas tem uma vida útil, né? E como que é feito normalmente? Quando vence a validade, a vida útil do hidrômetro, eles trocam, né? Então você pode usar os dados, isso seria um projeto relativamente simples, usar os dados de consumo de água e tudo mais, da vida útil, então, e pode fazer uma troca mais inteligente. Falar, esse aqui está ainda com uma performance boa, eu posso esticar a vida útil dele, então você acaba tendo uma redução bem significativa de custo. Né? Ou outro que está apresentando problema, você antecipa a troca. Então você faz uma troca preditiva ali, que a gente chama, né? Então, estou fazendo predição para saber qual que está com uma performance boa ou não. Então, deixo de usar uma métrica que era simplesmente a data de fabricação ou o tempo de uso daquele produto e acabo usando uma quantidade maior de informações para tomar a decisão, né, de quando trocar ou não. Isso é um projeto relativamente simples, que a gente consegue usar com uma IA tradicional, consegue fazer relativamente fácil. Tá? Outros projetos simples, implementação de chatbots mais tranquilos, mais simples. Né? Não vai fazer transação, só vai passar informação para cliente. Um atendimento inicial. Só estou passando informação, também é um projeto que praticamente qualquer tipo de empresa consegue implementar. Tá? Perfeito. Tem que ter alguns cuidados, sim, mas não chega a ser um projeto complexo, né? E muito menos que traga muito risco ao negócio, né? Dependendo do que você está fazendo. Óbvio que um banco, para implementar um chatbot, principalmente se ele quiser trazer informações transacionais, o saldo, né? Alguma coisa assim, já é um projeto mais complexo. Você tem que se preocupar com várias outras coisas ali, né? Por exemplo, com as alucinações que a gente fala tanto das LLMs, né, do ChatGPT, das generativas, na verdade. Né? Então, como é que você controla isso? Não pode deixar o seu chatbot responder o que ele quiser. Né? Tem que ter alguma trava, algum sistema mais fechado ali. Exatamente. Se não cai lembra, não sei se você viu aquele caso da Air Canada, na companhia aérea, né, que eles colocaram para atendimento ao cliente, e aí um usuário lá, ele começou a questionar sobre política de reembolso e ele conseguiu induzir o chatbot a criar uma política de reembolso para ele, que era... Ele já devia ter algum conhecimento prévio. Exato. De AI, estava ali. O que a gente chama lá de prompt injection, né? O cara começa a enfiar comandos para ver se a IA acata, né? Igual a gente passa comando para o ChatGPT, né? Então, para ver se ela acata, porque no final é uma motorzinho lá que está rodando parecido, né? Então, se ele acatar o comando que o usuário colocou, pronto, criou um problema para a empresa. Né? E aí a empresa tem que... Como é que vai... Lá no caso, eles tiveram que assumir a política que foi criada... Pelo menos temporariamente, para aquele usuário... Para aqueles usuários tiveram que assumir. Ele foi na justiça e, obviamente, ganhou, né? Nossa, a política poderia ser 1 ano de voo grátis, ou qualquer coisa do gênero. Devolvo o dinheiro e te dou 1 ano de voo grátis, uma coisa assim. É isso, de primeira classe, enfim. Então, acho que tem que ter alguns cuidados, igual você está trazendo, porque o risco... Ele é grande. E é isso. E acho que se eu fui entendendo aqui o que você trouxe de complexidade, tipos de projeto, né, Aldo?
De repente, assim, para projetos em que a empresa ainda não tem dados tão estruturados, que cruzem base de dados ou dados externos de uma gama muito grande de coisas, você vai ter que reduzir o escopo dos dados que você está olhando e, de repente, ao invés de começar pela IA generativa, você pode começar pela IA preditiva, que foi o exemplo do hidrômetro. Isso, mas ali você precisa dos dados, né? Uhum. Então, quando você geralmente não tem dados, sempre tem alguma etapa no processo, por exemplo, em algum processo seu, que é algum gargalo. Então, exemplo, etapa de validação de documentos, né? Uhum. Qual empresa não tem que validar o documento? Recebe documentação, às vezes passa por uma pessoa, a pessoa tem que ler o documento para tirar o nome daquela pessoa do documento, para tirar o RG, o CPF, sabe, para procurar alguma informação, para colocar num sistema. Isso é um processo que hoje uma IA consegue facilmente extrair informações de documentos, né? Então, é muito tranquilo. Você consegue usar uma IA generativa para isso e gera valor muito rápido, sabe? Uhum. Então você diminui o tempo da pessoa, a pessoa só faz a validação. Hoje um processo desse, por exemplo, se você recebe um contrato que quer validar algumas informações do contrato, quem assinou, quem são as partes, tudo mais, então ela conseguiria extrair essas informações, colocar numa tela para você e mostrar, né, evidenciar de onde foi extraída a informação para acelerar o processo de validação. Então a pessoa não teria mais que fazer isso. Você evita erro no copy-paste ali na hora de copiar a informação ou digitar em outro lugar. Você evita esse tipo de erro, se acelera demais e coloca a pessoa para fazer um trabalho muito mais interessante, né? Uma validação, libera tempo para atender o cliente, né? Você consegue fazer esse tipo de processo, tá? E isso é para todo mundo, qualquer um que tem um processamento de documentação consegue usar uma IA, né? Uhum. E por que eu falei IA e não um OCR, por exemplo, né? Que já está aí disponível há muito mais tempo? Porque, por exemplo, se é um documento que é mais formatado, um padrão e tudo mais, você sempre recebe, um OCR funciona melhor, funciona bem, né? Tá lá, funciona. Agora, se o formato não é sempre o mesmo, às vezes é até manuscrito, a gente consegue utilizar IA para ler, né? Então, dependendo do documento, formato que chega, você coloca uma IA, ela entende melhor do que um OCR. Então, É isso, acho que esse é um exemplo interessante, assim, eu fiz, nos tempos que eu era consultora, eu fiz projeto numa grande empresa, uma indústria de alimentos, né? E uma das dores ali era a quantidade de pessoas que tinha para receber a nota na fábrica, porque a nota pode vir de vários lugares, cada nota tinha um padrão, e o OCR, ele não conseguia identificar e calibrar exatamente onde ia ficar. Então, além de implementar um OCR ser um projeto que demorava, ou que era um pouquinho complexo naquele contexto, ainda não ia adiantar, porque ele não ia conseguir, você não ia conseguir ensinar para ele exatamente todos os padrões, porque tinha inúmeros padrões. E a inteligência artificial, ela vem para você explicar para ela onde ela tem que procurar, o campo que ela está procurando, né? Traduzindo aqui, e facilitar. Então, acho que ela traz toda uma eficiência de processos mais simples. E nesse tipo de uso, como no bot, como nesses exemplos de contratos e tal, são dados que você não precisa ter uma base de dados estruturadas, né? Ela responde a dados que estão sendo gerados naquele momento. Exato, né? Porque se você implementa um modelo que já foi treinado, já é pré-treinado, né? Então você implementa, obviamente dá para fazer um fine tuning com suas informações, com o seu tipo de necessidade, mas ele já vem ali, já te entregando valor no dia zero, né? Já de cara, assim, ele te entrega valor. Então, assim, ele consegue, esse exemplo que você deu exatamente, é perfeito, porque ele consegue entender o documento, é quase como subir um documento no ChatGPT, né, e começar a fazer perguntas sobre o documento. Então, é quase dessa forma. Então, se você sobe um RG, uma CNH, numa IA dessa, você pode perguntar o número da CNH, o nome da pessoa, a validade e tudo mais, e ele vai extrair a informação, não importa onde está a informação, né? Não importa se a CNH foi escaneada aberta, frente e verso, não importa. Para o OCR já importaria, né? Se tirou a foto e tem um pedaço da mesa aparecendo, se não tem, isso não importa, acaba não importando para a IA, né? Ela consegue analisar a imagem de uma forma mais simples do que mais fácil, na verdade, não mais simples, muito mais complexa, mas ela analisa de uma forma mais fácil para a gente do que o OCR faria. Perfeito. E Aldo, quando a gente olha essa gama de possibilidades de empresas, né? Você atua muito com consultoria em clientes, né? Sim. Qual o perfil de cliente que você atende? Qual setor que está buscando mais? Tem alguma correlação ou está assim, aberto? De setor, eu diria que todo mundo está procurando, né? Tá.
E a gente tem atendido, eu trouxe exemplo de advogado, a gente tem atendido de advogado à indústria. Não tem nenhum dos sócios ali com menos de 25 anos de mercado, então todo mundo já bastante experiente, que passou por grandes consultorias e tudo mais. Então a gente já acaba atendendo todo mundo. Mas de mercado, todo mundo. Né? Dá para atender qualquer tipo de setor, essa é a verdade. Com soluções mais variadas possíveis. Né? Num lugar a gente pode discutir de visão computacional, né? Que é aquela... utilizar imagens, né, fazer análise de imagens para ver o que está acontecendo, fluxo de pessoas, qualquer tipo de análise ali em cima das imagens, como hoje é feito em rodovias, para ver placa de carros, se passa no pedágio, não passa, se cobra, não cobra, se tem eixo levantado, né, dos caminhões ou não, se está carregado, consegue fazer um monte de análise nesse sentido. Até a IA preditiva, IA generativa, né, para apoiar em qualquer projeto. Então, assim, dá para fazer praticamente de tudo, né? Perfeito. E quando você traz, assim, por exemplo, de advogados, né, tem um exemplo que já conversei com algumas pessoas, escritórios e tudo mais, e, por exemplo, para fazer contratos, né, não necessariamente você precisa de um humano ali redigindo o contrato, né, inteligência artificial, você treina ela com padrão, os campos que precisa ter, e ela consegue criar contrato no padrão que precisa, na linguagem que precisa, da forma que funcione. E aí o advogado, às vezes, vai lá e valida, vê se faz sentido ou não. Mas até num futuro, talvez nem essa etapa precise, né, Aldo? Perfeito. Mas vamos pensar num futuro mais longo até do que esse futuro que o advogado não precise mais validar, né? Hoje, uma das matérias de direito ali, eu não sei se é a matéria inteira, mas parte delas é a elaboração de contratos. Então a pessoa aprende a elaborar contrato. Na prática, no dia a dia das empresas, sempre tem um jurídico elaborando, ele até pode usar o GPT e tudo mais, ou outros LLMs. Mas o que você vê, por exemplo, se daqui, vamos supor que a gente passe um tempo um pouco maior, e ninguém faça contratos por algum tempo. Talvez ninguém mais vai saber fazer contrato. Como que você vai conseguir criticar o contrato, ver se ele faz sentido? E o contrato eu peguei um exemplo, mas poderia ser N outros exemplos, né, Aldo? É interessante isso, porque não é só para exatamente, não é só para contrato, né? Se a gente for pensar no apoio, por exemplo, a desenvolvimento de software, na geração de código, cara, hoje a IA consegue apoiar os sêniors muito bem. Muito bem. Né? Só que para o cara ser sênior, né, ele precisa ter sido júnior. Né? Estagiário, júnior. É uma construção. No escritório também acontece muito isso, escritório de advocacia. O que tem acontecido assim, a gente, quando chega no escritório, uma realidade é que a maioria das pessoas que fazem esses processos de criação de documentos, de contratos e algumas petições, né, são os mais novos do escritório, né? E essas pessoas já não tem muita paciência para ficar tanto tempo fazendo isso, sabe? Eu não sei realmente o que vai acontecer a hora que eles pararem de fazer, porque a gente tem implementado algumas soluções para apoiar, né? Mas é como apoio. A pessoa precisa saber, precisa entender para poder revisar. Se ela não souber, não tem como revisar, né? Então, a necessidade do conhecimento ainda existe, né? Talvez a gente não, no curto prazo, certeza que não, a gente não vai ter nenhum tipo de, a não ser escritórios que sejam mais irresponsáveis, mas eu diria que a grande maioria não vai gerar documento direto na IA e ser passado para um juiz, para qualquer pessoa, um contrato, mandar para o cliente, sem uma revisão, né? Espero que isso não esteja acontecendo. Quando a gente implementa, a gente cria amarras para evitar que isso aconteça, inclusive, né? Então a gente monta num workflow de aprovação, então a geração do contrato é uma etapa do processo, né? Mas depois passa por uma revisão de uma pessoa, tem que ter, então tem a assinatura da pessoa, tem, né, um registro de quem que revisou, dependendo do nível de complexidade do documento que está sendo criado, ou até mesmo do cliente, sei lá, vamos supor que é um escritório que está atendendo a Vale, né? Pô, um cliente grande, significativo, você não pode mandar absolutamente nada lá sem passar, de repente, pelo principal advogado do escritório, né? Perfeito. Então ele entra nesse workflow. Então a gente mantém ainda a necessidade do conhecimento, não tem como, né? A ideia nunca foi evitar que a pessoa aprenda e não tenha necessidade de conhecer. Tem que conhecer.
O que ela está fazendo é acelerando a etapa que era mais braçal, mais chata, né? Mais maçante, mais repetitiva. Se ele só copiava e colava artigos para colocar ali, né? Cláusulas para colocar num contrato, agora a IA faz isso melhor do que a pessoa. Então, acho que, eu não sei te responder o que vai ser lá no futuro, né? Eu espero que as pessoas não se acomodem tanto. O ser humano tem essa natureza de querer se acomodar, né? Só que pode ser um tiro no pé se acomodar nesse sentido, né? Acho que as atividades de senso crítico, pelo menos o que eu penso, que as atividades de senso crítico, ela ainda tá com o ser humano e deve ficar com o ser humano. Pode ser que no futuro mude por alguma coisa que a gente ainda não viu. Pois é. Mas hoje o senso crítico ali tem que ser com o ser humano. E aí ele precisa ter os elementos para conseguir ter o senso crítico. Entender, não o technicage de como um LLM funciona, mas o que é um LLM, de onde ele busca, como que eu consigo ver se aquilo é verdade ou não é, quando que eu vou usar. Porque se eu perder o senso crítico, jogar no chat GPT e qualquer coisa que ele me der eu aceitar, aí a gente não consegue mais saber o que é alucinação, o que não é, e as fake news ou fake conhecimento vai se propagando para dentro da sua empresa, né? Perfeito, isso é um grande risco, né? A ideia da IA é para trazer mais informações para acelerar o processo de tomada de decisão, né? A preocupação realmente está como a gente acaba cortando algumas etapas, a gente estava falando, né? Cria o documento, a pessoa estuda para aprender criar um contrato, agora a IA vai lá e cria, ela acho que precisa ainda de ter esse conhecimento para poder criticar, né? O senso crítico tem que ser mantido. Agora é engraçado, mas acho que vai potencializar o que a pessoa é, sabe? A pessoa que é muito acomodada, ela vai ficar mais acomodada ainda. Mais acomodada ainda. Uma boa visão essa. Eu acho que a IA, no final do dia, vai acabar fazendo isso, né, de uma certa forma. Para as atividades que envolvem pessoas, ela vai potencializar o que a pessoa é. E, cara, de verdade, eu acho que essa pessoa que se acomodar vai ficar fora do mercado muito rápido. Muito rápido. Entendeu? Vai ficar muito, muito rápido. E aqui, se adaptar, entender que a IA está trazendo mais informações, está melhorando a tomada de decisão, que ela pode adquirir mais conhecimento, inclusive com isso, que sobra tempo para atender melhor o cliente, sobra tempo para você se preparar melhor, sobra tempo, sabe? Eu acho que essa pessoa vai se destacar. Agora, o que se acomodar, não vejo um futuro muito grande. Muito como conseguir. E é interessante, muito interessante pensar assim, né, Aldo? Porque no final do dia é isso, o senso crítico está com o ser humano e a gente já tem buscado, pelo menos quando a gente vai contratar aqui, e acho que nas empresas, pessoa que tem senso crítico, proatividade, vontade de fazer acontecer e tudo. E não aquela pessoa acomodada que só sabe copiar e colar o que é aquele mesmo processo. Lógico que tem áreas que são processuais, você faz a mesma coisa todo dia. Mas talvez essas áreas sejam a que a inteligência artificial vem primeiro para conseguir acelerar, né? Essas atividades. E aí o perfil do profissional que busca, que se desafia, esse vai continuar aí tendo espaço. É isso, né? É o que cara, tá trazendo uma oportunidade pra gente ser mais criativo, sabe? Ser mais humano mesmo, né? Tá tirando aquelas atividades que são chatas, que ninguém gosta de fazer, que são repetitivas, né, que são maçantes. Poxa, ótimo, excelente. Então vamos fazer coisas mais relevantes, né? Vamos exercitar essa criatividade, o senso crítico, né? Sei lá, resolução de conflitos, negociação. Isso tudo é humano, né? A parte mais de empatia. Então o líder pode olhar para os liderados de uma forma diferente, vai liberar o tempo do líder para poder olhar para as pessoas, né? Acho que é um pouco isso, né? Faz sentido. É isso, e usar a inteligência artificial como um input de muitos dados, ou como um processamento mais rápido, né? Por exemplo, veio a calculadora, antes você tinha que fazer a conta na mão, hoje vem a calculadora, mas você ainda precisa saber o que é uma multiplicação, o que é uma soma, uma divisão. Perfeito. Lógico, eu sou engenheira de formação, aí no cálculo numérico da vida você entende como que ela trabalha por trás, mas não é todo mundo que precisa saber isso, mas todo mundo precisa saber se aquela conta que a calculadora tá dando minimamente faz sentido. Não adianta fazer 20 vezes 20, o resultado dá 2 e eu falar que faz sentido. Então o senso crítico tem que prevalecer e tá ali na frente, né? É isso. Você sabe que você trouxe um ponto. Quando a gente fala de implementação de IA, é um ponto acho que é importante a gente comentar aqui, né? A grande maioria dos modelos, né, eles são o que a gente chama de caixa preta. Por que a gente chama de caixa preta? Porque, né, normalmente eles recebem alguns inputs, geram outputs, né, então recebem entradas, geram saídas,
E ninguém consegue explicar exatamente o porquê ele gerou aquela saída, né? E para muita coisa que a gente implementa, tudo bem, você não precisa entender o porquê. Então, aquele negócio, eu coloco 2 mais 2, me gera uma saída 4 e ninguém entende o porquê ali, né? Mais ou menos assim, só para ficar um pouco mais claro. Só que para certos negócios, o porquê é muito importante, né? Então, por exemplo, se a gente está falando de implementar uma inteligência artificial para apoiar o processo de análise de crédito, né? Se ela vai te dar um resultado, se você tem que dar o crédito ou não para a pessoa, né? Você tem que entender o porquê que ela está falando isso. E aí tem um tipo, né, de técnica que a gente chama de Explainable AI, explicável, né? Explainable AI, que é justamente que é para trazer dentro de todos os cálculos que ela fez o que foi relevante, mais relevante. Então, por exemplo, numa análise de crédito, ela pode falar, olha, eu estou sugerindo que o crédito seja dado, o que pesou nessa decisão, então foi a renda familiar, o segundo ponto foi o tempo de, sei lá, de emprego que ele tem, né? As variáveis que ele recebeu ali, que a IA recebeu para fazer essa análise. E ela coloca o que é mais importante. Da mesma forma, se ela recusa, né, sugere, a gente não coloca para tomar a decisão, né? Mas se ela sugere que não seja dado crédito, né, para o analista, ela coloca lá o porquê. Porque aí você chega para o seu cliente e fala, olha, cara, o seu score hoje está baixo, então é o que está pesando na sua análise de crédito. Então você precisa melhorar seu score. Ou sua renda está muito baixa pelo valor que você está pedindo, né? Você consegue negociar e argumentar com o seu cliente, levar essa informação, né? Então, para muita coisa, para medicina também, para muita coisa que você vai tomar a decisão, que você vai usar a IA para analisar, seria importante que ela pudesse, né? Então, não é necessariamente a pessoa entender o cálculo que está por trás, mas que a IA possa te dar informações do porquê que ela está falando aquilo, entendeu? Exato. E o que são dados e o que é inferência ou combinação de informação. Perfeito, e eu acho que aí tem uma próxima pernada nessa jornada dos modelos de GenAI e tudo mais. Sair dessa caixa preta. Porque com a caixa preta é difícil você ter senso crítico, né? Se, por exemplo, eu virar para o ChatGPT e falar, ChatGPT, me sugere um roteiro de podcast com Aldo baseado na experiência dele. Será que vai ter só baseado na sua experiência? Ou será que vai vir perguntas baseado no histórico? Perfeito. Enfim, e como que eu faço o check? Eu vou ter que abrir seu perfil, ler, conversar com você e tudo mais. Mas uma evolução é o próprio LLM já te trazer esses elementos, igual você está sugerindo, ou de alguma forma esse Explainable AI vir para trazer isso. Acho que é uma próxima pernada. Sem dúvida. Assim, eu vejo uma pesquisa crescente nessa área, né? Eu achei interessante até, poxa, me fugiu o nome da empresa, mas me fugiu agora. Mas eles oferecem vários modelos de inteligência artificial com diferentes volumes de treinamento, né? Então, treinado com mais informação, menos informação. E é o que a gente falou lá no comecinho. Às vezes, um modelo menor atende, já consegue responder bem, então você consegue usar um modelo menor, não precisa usar um ChatGPT na versão, né, mais recente, mas você consegue uma coisa bem menor para atender a sua necessidade. E o que eles estavam sugerindo, né, de colocar um conhecimento adicional nesse modelo para que ele soubesse as limitações dele. Então, você por exemplo, que sabe o que você não sabe. Então eu achei muito interessante a pessoa. Poxa, a partir do momento que você quer usar para outra coisa, você fala, poxa, isso aqui eu não sei. Poder falar, não, isso aqui eu não sei, e sugerir um próximo modelo, né? Isso aqui você vai conseguir essa informação. Não sei exatamente como é que eles vão fazer isso, mas é algo que eu acho interessante. É um caminho, você falou, a próxima pernada, né? É isso. Então, acho que um caminho é realmente trazer mais informações, que as tomadas de decisões sejam mais assertivas, que a gente saiba o porquê está sendo sugerido aquilo lá, que a gente tenha que ainda fazer as validações, criticar e tudo mais, mas que a gente possa confiar mais, né? As alucinações do ano passado para cá, do lançamento do ChatGPT, já diminuíram absurdamente. Quando lançou, eu lembro, logo no começo que eu comecei a usar, eu perguntei dos livros que eu já tinha escrito, né? E ele trouxe uma lista de livros, assim, e eu nunca tinha, eu não escrevi nenhum até hoje, né? E trouxe uma lista de livros enorme, uns 4, 5 livros, assim.
que poderiam ser livros, né? Tem tema, tem correlação com o seu trabalho, mas não foi você que escreveu. Mas eu não escrevi. Hoje em dia não acontece mais isso, né? Mas ainda alucina. Tem vários controles, mas ainda alucina. Eu acho que aí tem uma evolução bacana. Acho que a IA ela está ficando cada vez mais flexível, mais inteligente, né? Hoje a gente tem esses modelos multimodais, então você consegue no mesmo prompt colocar uma imagem, isso está criando várias oportunidades novas de negócio. Então você começa a aplicar isso, por exemplo, na medicina, coloca uma imagem médica, coloca um laudo e ela consegue analisar as duas coisas, cruzar as informações, ver o que faz sentido, o que não faz, acelera o trabalho do médico. Então, é interessante, tem bastante coisa. Isso, acho que tem uma revolução que estamos no começo dessa onda. A gente está num momento especial, né? É bom viver esse momento, né? Sim. E você também trouxe da questão que você começou como gestor de projetos em algumas empresas antes de vir empreender na área de inteligência artificial e tudo mais. Sim. Qual que é o maior desafio, juntando essas duas coisas, para fazer a gestão de um projeto hoje? As pessoas que te procuram, é o conhecimento, é algum skill? O que trava mais? O que é mais buscado? Para mim é o conhecimento. É o conhecimento. Assim, quando a gente está falando de projetos de inteligência artificial, óbvio que no final do dia, quando a gente vai olhar, é muito semelhante a qualquer desenvolvimento de sistema. Tá. O processo de desenvolvimento. A diferença, se eu estou falando de uma IA mais, se eu vou fazer análise de dados, uma IA preditiva, criar alguma coisa nesse sentido, fazer uma precificação automatizada, qualquer coisa que utiliza dados, eu dedico muito tempo no começo para entender os dados. Então é natural. Então, nesse sentido, é um pouquinho diferente de desenvolvimento de sistema. Tá? Mas a partir do momento que a gente já entendeu o dado, já selecionou ali quais são os candidatos, né? E já começou a montar a solução, se assemelha muito a desenvolvimento de sistema, tá? Inclusive com relação às entregas. Mas o que muda depois é que esse projeto, esse sistema que você cria inteligente, ele tem uma vida diferente, ele passa a ser quase que um ser humano ali, uma pessoa que você tem que alimentar com novos dados, porque senão ele vai perdendo a relevância, né? O sistema ele é treinado com uma fotografia, né? Os dados, tiro uma foto daquilo e treino. Conforme os dados vão evoluindo, eu preciso retreinar esse modelo e tudo mais. Então ele é diferente de um sistema que você criou e que você usa por muitos anos e normalmente você evolui tecnologia só. Ali você tem que retreinar. Então por que eu falo que é conhecimento? Porque as pessoas, o mais difícil é entender todas essas etapas e o porquê de cada etapa e saber, né, que tipo de solução é candidata, você pode procurar ou não, dependendo da característica dos dados, né? Então esse é o grande desafio, né? Tanto do lado do cliente quanto do lado nosso também, né? Da nossa equipe poder entender. Porque a partir do momento que você analisa os dados, que você começa a entender as características, você tem que entender o negócio do cliente. Porque no final do dia você quer melhorar o resultado de negócio, né? Você tem que linkar ao negócio. E ainda não é tão simples, por exemplo, fazer uma amarração ali de uma performance de um modelo com uma métrica de negócio. Te dou um exemplo. Quando a gente, para algumas soluções, a gente precisa fazer um balanceamento entre falsos positivos e falsos negativos. Um exemplo simples que é fácil de entender, fraude em cartão de crédito. Né? Então, se a IA está analisando aquelas transações para falar se é fraude ou não, né? Então, obviamente, em algum momento ela vai errar. Ou ela vai falar que aquilo era positivo e não era, então falso positivo, ou ela vai falar que não era uma fraude e era, falso negativo. Tá? Agora a gente precisa balancear isso, né, para maximizar o resultado para o cliente, né? Ou seja, diminuir ao máximo possível as perdas para o cliente. Claro. Né? Como é que você faz isso? Tem uma métrica que a gente olha o falso positivo, falso negativo, tem o FU Score que a gente olha para poder ir fazendo esse balanceamento. Mas no final do dia tem que traduzir isso em resultado numérico ali, quanto que eu estou reduzindo de dinheiro. Não adianta eu falar só para o cliente, falar, está dando 0, não sei o que numa métrica de ciência de dados ou de IA, né? Se ele não entendeu financeiramente o que é isso. Entendeu? O que significa? Então, entender todas essas etapas, saber fazer esses balanceamentos, né? Entender o negócio, como é que você reflete esse resultado de negócio no seu modelo, é complexo, não é tão simples de fazer. Tá? E aí, conhecimento, você achar um profissional no mercado realmente que
entenda, que absorva rápido o negócio e que eu consiga aplicar isso num algoritmo ali, numa implementação de IA, É um desafio. É um desafio. Mas hoje mais ainda, né? Parece que aumentou pra caramba a quantidade de profissionais, mas, gente, profissional que surgiu nos últimos 2 anos. Né? Então, ainda, se a gente fosse olhar naquele desenvolvedor padrão, ainda seria um desenvolvedor entre júnior, né? O melhorzinho estaria passando para pleno. Né? Então, não é ainda um profissional que está pronto. Né? Então, perfeito. Caramba, Aldo, quanta coisa. Acho que a gente conseguiu ter um bom overview do como as empresas estão, como trabalhar, como saber meu grau de maturidade, onde achar o gargalo, como gerir esses projetos e tudo mais. Acho que foi uma super aula aqui. E acho que um monte de gente deve estar curiosa e querendo entrar em contato com você e saber mais. Então, se você puder trazer assim, como que as pessoas te acham, qual que é o melhor canal? Eu acho que o mais fácil hoje em dia é ali no LinkedIn, né? Quem quiser me procurar no LinkedIn, fica à vontade, pode me adicionar, manda uma mensagem, né? Eu tenho a característica de não recusar qualquer pedido de ajuda. Tá? Então, cuidado com o que você fala. Não, eu faço isso, obviamente, se pedir de Pix eu não vou fazer. Mas aí não é ajuda, né? Exatamente. Se for para ensinar a pescar, eu ensino. Né? Eu não vou dar o peixe para ninguém. Mas assim, pode me procurar, quem quiser fazer transição de carreira, e, né, qual caminho seguir. Eu quero implementar, quero entender o que é possível fazer, né? Quer só bater um papo, me procura, pode me procurar à vontade, não tem problema nenhum. Eu tento responder o mais rápido possível, né? É o que eu falei, eu não venha pedir peixe, que eu não vou dar o peixe, né? Não vou fazer o Pix. E também aquela pessoa que, é engraçado, hoje em dia tem muita gente que procura a gente ali no LinkedIn e fala, olha, eu criei um chatbot que procura os leads aqui para você e acha, né, a pessoa e vem me vender IA, né? Então, também não. Você não está comprando IA e nem está fazendo IA, Pix, né? Então, o resto você ajuda todo mundo. O resto pode me procurar. Combinado, Aldo. Tá bom? Um prazer. Muito obrigada pela sua participação. Realmente foi um prazer. Prazer meu. Foi meu. Obrigado. Esse foi mais um episódio da nossa série de podcasts Acelera Aí. Cheio de insights para quem quer começar, para quem já está atuando com inteligência artificial. Tenho certeza que vai ajudar muito nessa jornada. E se você gostou, curte e compartilha com quem também se interessa pelo tema e fica de olho nos nossos canais de comunicação para o próximo episódio.